Olá, está no ar mais uma edição inédita do Unesp Notícias com as ações de destaque desenvolvidas pela comunidade da universidade. Hoje você confere a quarta reportagem sobre os cursos remotos oferecidos pelo Coral da Unesp. E ainda, aplicativo gratuito e totalmente inclusivo, criado por alunas do curso de Ciências Biológicas do campus de Rio Claro, ensina educação ambiental para as crianças. Iniciativa da Unesp em Rio Claro, que criou o sistema de apoio à operação do SAMU, ganha certificado de associação internacional formada por universidades públicas de 6 países da América do Sul. E na série sobre a Olimpíada, hoje você vai conhecer a importância da psicologia na preparação dos atletas de alto rendimento, ainda mais em tempos de pandemia do novo coronavírus. E a gente abre esta edição com uma boa notícia. A Unesp se manteve na primeira colocação do Brasil no ranking 2021 elaborado pela revista britânica Times Higher Education, que considera as universidades com menos de 50 anos em todo o mundo. A lista foi divulgada na semana passada e avaliou 475 instituições de vários países. A Unesp lidera no Brasil desde 2017. Na classificação global, a universidade aparece entre as posições do 101ª e do 150ª. Os dados coletados nas últimas 5 edições do ranking apontam melhoria da Unesp nas 5 categorias avaliadas: ensino, pesquisa, citações, perspectiva internacional e receita da indústria. No link que aparece no vídeo, você confere os detalhes sobre a metodologia usada pela revista para fazer a classificação das instituições. E são iniciativas como a das alunas Daniela e Mariana, do curso de Ciências Biológicas da Unesp em Rio Claro, que ajudam a colocar a universidade em destaque entre as instituições de ensino superior de todo o mundo. As estudantes criaram um aplicativo chamado Yara, gratuito e totalmente inclusivo, com recursos como audiodescrição e linguagem de sinais, para ensinar sobre educação ambiental para as crianças. O app Yara contou com a colaboração de diversos voluntários para levar ao ar um conteúdo de qualidade e interativo. Oi gente, meu nome é Mariana, eu sou uma das criadoras do Yara App, junto com a Daniela, e atualmente eu estou no último ano de graduação do curso de Ciências Biológicas lá da Unesp de Rio Claro. Bom, a ideia de desenvolver o aplicativo surgiu basicamente como uma proposta de uma das disciplinas de licenciatura que a gente tem na graduação, na qual a gente tem que desenvolver um projeto do nosso interesse, da nossa escolha, que seja relacionado com a biologia e com a licenciatura. Então, conversando com a Dani, a gente pensou em elaborar um material didático que tratasse do ensino dos biomas brasileiros e também da educação ambiental. Isso porque a gente gosta muito dessa temática e a gente acredita que é extremamente importante na formação de um indivíduo. Então, nesse sentido, a gente pensou, por que não levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, nesse sentido, a gente resolveu incluir os recursos de Libras e audiodescrição no aplicativo, né? Para também englobar o público com deficiência visual e auditiva. Então, o Yara App, ele é um material didático, ele é um aplicativo voltado para o ensino dos biomas brasileiros, né? E ele também fala um pouquinho da preservação, então trazendo esses aspectos da educação ambiental. E nele também a gente tem vários contos, várias historinhas da personagem principal, da Yara, e também vários joguinhos de perguntas e respostas, né? Em formatinho de quiz. Essa parte da acessibilidade, né? Sempre foi uma das nossas prioridades, né? Tanto que ele não conta só com esses recursos, mas ele também tem toda uma dublagem, né? A gente teve esse cuidado com os desenhos também, tornar ele mais infantil, né? Então isso sempre foi assim a nossa prioridade, porque a gente queria oferecer o conteúdo de qualidade de uma maneira igual para todos os alunos. O público-alvo do Yara App seriam crianças de 8 a 10 anos mais ou menos, né? A gente pensou
nessa faixa etária um pouquinho mais restrita, por conta da linguagem que a gente ia utilizar, mas nada impede que outras faixas etárias utilizem o nosso aplicativo, inclusive a gente incentiva isso, né? Nós até criamos um documento chamado Guia do Usuário, que está disponível no nosso site, e lá a gente explora possibilidades pedagógicas, né? Como que o aplicativo pode ser usado dentro da sala de aula, pelos professores ou pelos pais. A gente acredita que o maior desafio no desenvolvimento desse aplicativo tenha sido encontrar colaboradores voluntários dispostos a nos ajudar. Isso porque a gente não teve apoio financeiro, né? E também a gente entrou em várias áreas fora do nosso conhecimento. Então, da parte da programação, da Libras, da audiodescrição. Então, a gente precisou de muita ajuda, né? Então, ao todo, no desenvolvimento desse aplicativo, foram mais de 28 colaboradores voluntários. Além disso, né, foi cumprir todos os prazos do cronograma, para a gente não ficar atrasada nas propostas iniciais, né? Olá pessoal, eu sou o Matheus, sou um dos programadores da Yara, sou formado em Ciência da Computação pela Unesp e hoje em dia eu estou no mercado de trabalho atuando como desenvolvedor de software. E bom, contando um pouquinho da minha experiência no projeto, eu entrei nele já em andamento por convite de um amigo meu que começou como programador. E inicialmente eu entrei com a intuição de aprender ali, né, uma tecnologia que era do meu interesse. Mas para minha sorte eu acabei aprendendo muito mais que isso, assim, né? Eu acho que quando a gente pensa em desenvolver um produto com esse viés de acessibilidade que a Yara carrega, eu acho que vem vários desafios agregados, assim, né? Foi bastante trabalhoso em lidar com toda essa questão de acessibilidade nele, né? De estar abstraindo todas as ideias e interfaces que se adaptam à necessidade do usuário. E eu acho que isso foi se tornando cada vez mais complexo à medida do tempo que o aplicativo foi crescendo, assim, de uma maneira geral, né? E sobre essa questão de acessibilidade, eu acho que hoje em dia a gente tem várias ferramentas que auxiliam no desenvolvimento, né? Desenvolvemos nossa própria pensando na questão de Libras, né? Mas para a questão de acessibilidade de audiodescrição, os navegadores têm leitores de tela que fazem essa função. E eu sou otimista em relação a esse tema, né? Eu acho que cada vez mais teremos melhores soluções nessa área. Eu acho que é um tema bastante discutido na área de tecnologia e tem esperança que cada vez mais os aplicativos sejam pensados e adaptados, né, para todas as pessoas. Olá, eu sou o Denner, sou doutorando do programa de pós-graduação em Educação Matemática da Unesp de Rio Claro e faço parte do grupo de pesquisa em Educação Matemática e Inclusão, o EPURA. Foi um grande prazer fazer parte do desenvolvimento do aplicativo Yara, acompanhar essa construção da rede de colaboradores que auxiliaram nesse processo de construção de um aplicativo que fosse inclusivo e que pensasse nas particularidades dos estudantes, considerando a multiplicidade presente na sala de aula. O que a gente espera com o Yara é que ele possa cada vez mais estar nos mais diversos espaços educativos e que também ele inspire outros educadores a desenvolverem práticas semelhantes e desenvolverem outros aplicativos em outras áreas que também pensem na diversidade em sala de aula e que considere sempre as diferenças dos estudantes. Quando a gente viu esse projeto lançado, aquele projeto pronto, a gente, nossa, foi uma mistura de emoções. Primeiro a gente ficou pensando, nossa, realmente acabou? Será que não falta mais alguma coisa, né? Será que a gente está esquecendo de alguma coisa? Mas também foi uma mistura de felicidade, de satisfação, mas principalmente de esperança, para que ele faça diferença na vida de pelo menos uma criança, né? Que sempre foi o nosso objetivo, fazer a diferença, né? Principalmente nós, como estudantes da universidade pública, né, a gente queria retornar um pouco para a sociedade todo investimento feito na gente, né, tudo que a gente aprendeu aqui na instituição pública, né, na Unesp, a gente queria retornar isso para a sociedade também. Então, isso concretizou, isso possibilitou eu e a Mari, né, de alcançar esse sonho, né? E se vocês tiverem feedback, sugestões, a gente está muito aberta para escutar todas elas, né? Inclusive, nós temos o formulário disponível no nosso site também.
Então, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. E vem novamente de Rio Claro mais um projeto muito bacana. Por lá, um grupo da Unesp desenvolveu um sistema de informação geográfica para apoio ao SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E a iniciativa, recentemente, recebeu o certificado da Associação de Universidades Grupo Montevidéu, composta por instituições de ensino superior públicas de 6 países da América do Sul. Ela tem um observatório que acompanha projetos focados no fortalecimento de mecanismos de cooperação, interação e articulação entre o poder público e as universidades. O projeto de Sistema de Informação Geográfica aplicado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de Rio Claro, ele teve como objetivo principal realizar um levantamento dos dados de ocorrências, vários tipos de ocorrência, e essas ocorrências, que eram os atendimentos do SAMU, deveriam ser espacializados. Então, nós geraríamos mapas, esses mapas temáticos servem, né, para que a gente se oriente quanto a questões de segurança pública, né, onde ocorrem eventos, né, de agressões ou de ferimentos, né, de pessoas ao longo do tempo. E, além disso, dados de trânsito também, questões de ocorrências de acidentes de trânsito com bicicletas, que é algo muito comum nessa localidade, em Rio Claro, onde nós realizamos o estudo, né? Então, a base era usar geotecnologias para espacializar esses dados, né, e gerar mapas que auxiliassem o poder público a tomar decisões, né. O sistema de informações geográficas é um sistema, né, que funciona em meio na informática, né, chamadas tecnologias espaciais, onde todo dado que é passível de ser espacializado, né, de ter uma coordenada geográfica específica e ser espacializado visto sua distribuição espacial, ele é inserido no sistema. A ideia surgiu, né, num contexto em que eu estava no final da minha graduação em Geografia, em Feira de Santana, em contato com pessoas da área da saúde, né, pessoas que trabalham no SAMU 92. Muitas vezes, em conversas informais, eles traziam algumas questões, né, relacionadas aos tipos de ocorrência que eles faziam, e eu tinha curiosidade também de algumas informações gerais, né, e eles falavam muito da concentração de determinados tipos de ocorrências em bairros ou regiões específicas da cidade, né, e aquilo, o olhar, né, do geógrafo, eu ficava já mentalmente estabelecendo relações, será se tipos específicos, né, de ocorrências que eles faziam apresentavam alguma relação direta ou indireta com indicadores sociais, econômicos, com essa inquietação, né? E eu comecei a ver a possibilidade de espacializar esses dados, desses dados serem correlacionados em produtos cartográficos, né, em SIG, em geotecnologias, que a gente tem essa possibilidade, e foi surgindo uma ideia inicial de trabalhar, né, com esses dados, porém, essa ideia ela só veio de fato, né, se concretizar, já aqui na Unesp de Rio Claro, né, com a professora Maria Isabel, a partir de uma disciplina na pós-graduação que eu fiz com ela, de SIG, cartografia, né, e aí veio essa ideia, e a gente compartilhei essa ideia, que ainda estava embrionária, né, a gente foi amadurecendo a ideia e vendo essa possibilidade de nós, quanto geógrafos, né, e profissionais que trabalham, né, também com as geotecnologias, de tentar estabelecer, né, possíveis correlações, né, de tipos específicos de ocorrências, né, que o SAMU realizava, indicadores sociais e econômicos, e assim surgiu, né, foi surgindo o projeto. Quando eu iniciei no projeto, né, das primeiras tarefas que foram designadas aí foi fazer a estruturação dos dados lá coletados no SAMU de Rio Claro, né? Então,
Quando a gente foi até o SAMU, a gente se deparou que eles não tinham nenhum dado no meio da informática, né, em alguma planilha de Excel ou algo parecido. Então, a gente teve que pegar diversas pastas, né, onde estavam todas as ocorrências, separadas por períodos. Aí a gente separou pelos anos de interesse nosso, do projeto, e fez anotações, né, e depois disso a gente transferiu para o computador para poder conseguir gerar os mapas através do SIG, aí, que foi o componente que o Kleber bem explicou anteriormente aqui nas questões. Eram muitos dados, né, se eu não me engano, foram 3 ou 4 anos ali de dados que a gente organizou para passar do analógico para o digital, e depois foi mais a parte de poder gerar os mapas e fazer as análises, né, e particularmente no meu caso, eu fiz a junção aí dos dados de Rio Claro, compilei os dados de Rio Claro com os dados de Feira, através dos mapas, e consegui fazer um TCC comparando aí os motivos, né, dos acidentes aí que a gente estava estudando, que era agressão por arma de fogo, por arma branca e agressão propriamente dita, né? Então eu fiz um TCC comparativo aí entre Rio Claro e Feira de Santana. Ver um projeto que já terminou, efetivamente, entrar na programação de comemoração dos 10 anos, né, do Observatório de Cooperação Cidade-Universidade. Eu acho que foi ser, né, no contexto da América do Sul, uma das 90 universidades contempladas, né, uma das 90 boas práticas contempladas, né, a nossa especificamente na área da saúde foi uma honra, além de uma honra, uma oportunidade de retomar, né, contatos que acabaram sendo com o processo da vida, né, com a minha aposentadoria, né, nós acabamos nos afastando, e olhar com outro olhar, né, com outros olhos, eu diria, olhar com outros olhos um projeto que efetivamente teve uma contribuição naquele momento, né, para a nossa comunidade aqui de Rio Claro, né? Trouxe, né, as geotecnologias para o SAMU Rio Claro. A gente faz agora a nossa primeira parada e na volta você vai conferir mais um material da série sobre ciência e Olimpíada. Desta vez, o bate-papo é com um grupo que pesquisa a importância da psicologia esportiva. A gente volta em instantes. Estamos de volta e o nosso assunto é Olimpíada. Você tem acompanhado aqui como a ciência sempre esteve ligada ao esporte. E hoje, na nossa série, nós vamos falar sobre a importância da preparação mental para os atletas que competem em alto nível. Neste vídeo, integrantes do LEPESP, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte, abordam este tema cada vez mais essencial para o sucesso dos atletas. Ainda mais em tempos em que um vírus trouxe perdas e modificou o planejamento dos treinos e das competições. Olá, meu nome é Afonso Antônio Machado. Sou professor e coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia dos Esportes da Unesp Rio Claro. O nosso laboratório está localizado no Instituto de Biociência dessa universidade e, para tanto, recebe alunos da graduação e pós-graduação, sejam eles vindos da educação física, da psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, medicina, enfim, de todas as áreas afins. Hoje nós estaremos conversando com vocês a respeito de um tema, no meu ponto de vista, muito instigante, que é o fato que vai fazer refletir a respeito da proximidade dos Jogos Olímpicos e o momento pandêmico. Para tanto, vou trazer para conversar conosco dois orientandos que são concluintes do doutorado do Desenvolvimento Humano e Tecnologias, professor doutorando Cauã Mourão e professor doutor Guilherme Banhe. Cada um desenvolverá uma temática e ao final nós faremos uma síntese daquilo que podemos abraçar como uma verdade na psicologia dos esportes. A preparação mental pode ser um diferencial para atletas de alto rendimento, principalmente se tratando de Jogos Olímpicos, onde
milésimos de segundo vão separar o primeiro colocado do segundo, ou até de uma possibilidade de medalha. Diante disso, em geral, os atletas vencedores apresentam um bom preparo mental. Por outro lado, a gente não pode deixar de pensar que a competição esportiva é algo que depende de vários fatores. Então, por exemplo, se tratando desse momento do Covid, muitos atletas tiveram que parar suas preparações físicas em algum momento. Diante disso, a falta da preparação física pode influenciar negativamente na questão mental. Isso também está relacionado com a questão da confiança, onde a confiança é um dos grandes preditores de performance, né? Então, diante disso, um atleta que ele não está confiante porque ele não está bem preparado, por exemplo, fisicamente e mentalmente, ele pode não obter o resultado esperado, né? Então, diante disso, sim, existe aí uma certa resistência de atletas nessa procura, principalmente no Brasil, onde a preparação muitas vezes visa apenas a competição. Se isso fosse trabalhado desde categorias menores, possivelmente a gente poderia ter resultados mais a longo prazo, o que seria muito positivo. No alto rendimento, é comum que a gente veja que os atletas possuam certa resistência até mesmo em procurar auxílio de um psicólogo do esporte, de um profissional dessa área. Talvez muitas vezes por conta de terem que passar um papel de coragem, de valentia, e também por não terem contato muitas vezes com esse profissional, inclusive desde a iniciação esportiva. Algumas comissões técnicas também não possuem, mesmo no alto rendimento, mesmo em atletas de elite, como o caso de atletas olímpicos que nós estamos tratando aqui, abordando aqui nesse vídeo. Muitas vezes eles não têm contato com o psicólogo do esporte, com esse profissional da área. Então, caso o atleta busque esse profissional, busque auxílio, ajuda desse psicólogo do esporte, muitas vezes ele é visto como louco, como um atleta problemático, como se ele tivesse que ser tratado a todo momento como uma máquina de rendimento. Ele é exclusivamente voltado para o âmbito profissional, não podendo ter problemas, inclusive na sua carreira profissional, na sua carreira esportiva, nem mesmo nas suas questões pessoais, o que pode acabar sendo transferido para o âmbito esportivo. Então, talvez essa resistência ocorra, assim como na nossa sociedade, mas talvez ocorra por conta de pensar que esse atleta seria um atleta problemático. Então, às vezes, o contato com o psicólogo do esporte é afastado por conta disso e por eles não inserirem grande parte das comissões técnicas no cenário nacional. Pensando no contexto da potencialização e intensificação do uso das redes sociais virtuais e aplicativos de comunicação instantânea, nós temos que, na verdade, isso foi realizado tanto na sociedade quanto no cenário esportivo. Então, como os atletas devem lidar com as críticas que ocorrem nesse ambiente? Da mesma forma que eles lidavam com as outras críticas realizadas em outros ambientes. Na verdade, as críticas sempre existiram, seja na beira da quadra, do campo, da piscina, da pista, sempre estiveram lá, provenientes de torcedores ou mesmo da mídia, da imprensa, e também por meio de veículos tradicionais, como programas televisivos, jornais, revistas, rádios. Então, o atleta tem estratégias de enfrentamento de problema para lidar com isso. Muitas vezes ele passa por um processo de dessensibilização, sabendo o que deve ser levado em consideração e o que não deve. Ele sabe que as críticas sempre vão existir, basta eles assimilarem, absorverem aquilo de forma positiva ou não, ou de uma forma que vai prejudicar vai causar alterações emocionais, na verdade, desestabilização emocional, e aí pode afetar a performance esportiva, o que não deve acontecer. Por isso a importância do trabalho do psicólogo do esporte também nesse sentido. Muitas equipes utilizam o media training e os assessores. Os assessores instruem os atletas a como devem se portar, ou até mesmo cuidam das redes sociais desses atletas, e o media training também faz isso. Antes era simplesmente diante da presença da imprensa, só que agora também ensina como os atletas devem se portar no ambiente virtual. Então, isso tudo buscando que o atleta tenha maior autonomia, seja visto como um atleta inteligente, até que ele saiba se portar diante desses momentos e não gere algumas desestabilizações, alterações emocionais que possam prejudicar a performance esportiva, o rendimento final que ele vai apresentar. É lógico, então, que a pandemia, de uma certa forma, desestruturou o movimento olímpico brasileiro, mas não só o brasileiro, o movimento olímpico mundial, em função de toda esta insegurança que temos da prática da atividade física numa situação pandêmica. Desta forma, o que nós temos como pronto é que o apoio psicológico, a preparação psicológica, venha a ser a cereja do bolo, certo?
Evidentemente que todos os atletas estarão, de uma certa forma, trabalhados e resolvidos física e fisiologicamente, preparados e resolvidos do ponto de vista técnico, e que então, desta maneira, ainda que num treinamento remoto, nós temos a entrada da preparação psicológica, certo? Até que tenhamos a partida para os Jogos Olímpicos, se é que isso acontecerá, esta preparação psicológica tem acontecido de forma remota ou individualmente, cada psicólogo com o seu atleta ou o psicólogo das equipes. Entretanto, é necessário que se perceba que para muito além da preparação psicológica para os Jogos Olímpicos, essa preparação psicológica se tornará mais eficiente e eficaz neste ano, em 2021, se ela estiver voltada para a preservação da vida. Então deve ser desta maneira que os psicólogos devam estar olhando para a preparação dos atletas que partem para os Jogos Olímpicos versão 2021 em Tóquio. Já que estamos falando sobre Olimpíada, nesta sexta-feira, dia 2 de julho, a partir das 5h30 da tarde, tem edição inédita do programa Em Pauta, que desta vez vai falar justamente sobre a preparação psicológica dos atletas que vão competir em Tóquio, no Japão, a partir do dia 23 de julho. Você vai conferir um bate-papo novamente com o professor Afonso Antônio Machado, coordenador do LEPESP e que acabou de aparecer aí na nossa reportagem, e com a ex-atleta e campeã olímpica Mary Maggi, ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China. Eles falam sobre como a psicologia chegou ao esporte, sobre a pressão que existe em cima dos atletas e o peso de representar um país em uma grande competição. O programa pode ser acompanhado também pelo nosso canal no YouTube, então não perca. E antes de fazermos a nossa última parada, uma dica para o unespiano que gosta de esporte. Vem aí mais uma edição da Copa Unesp, totalmente virtual. Em 2020, a competição já foi realizada assim, por causa da pandemia do novo coronavírus. No ano passado, teve disputas de xadrez online e do game FIFA Soccer, masculino e feminino, com transmissões ao vivo das partidas. Para este ano, a nova comissão organizadora dos Jogos já foi formada e em breve vai anunciar as modalidades em disputa e o período de inscrições. Então acompanhe as novidades nas redes sociais da Copa Unesp e participe. Agora a gente vai para o intervalo e na volta tem as dicas da nossa agenda cultural e também mais uma reportagem sobre o trabalho remoto dos corais da Unesp. Fique com a gente! Você tem acompanhado aqui no Unesp Notícias como os grupos de corais da universidade tiveram que se adaptar para continuar com as atividades durante a pandemia. E hoje nós vamos ver os desafios enfrentados e também as alegrias colhidas pelas turmas do Regente Márcio, responsável pelos corais de Ilha Solteira e de São José do Rio Preto. Eu sou o Regente Márcio, sou regente dos corais dos campos da Unesp de Ilha Solteira e São José do Rio Preto. Ilha Solteira desde o concurso prestado em 2009 e São José do Rio Preto a partir de 2014. Os corais da Unesp eles são abertos a todas as pessoas que participam da comunidade interna da Unesp e também a toda a comunidade externa, a região onde o campus da Unesp está situado. As atividades neste momento estão todas online, como a grande maioria das atividades estão acontecendo hoje, né? Não só na nossa cidade, mas estendendo isso ao mundo inteiro. E durante esse período nós estamos passando por observações e testes, né? A busca em conseguir ter um bom contato, uma boa qualidade de contato entre a música e o participante, entre o participante e o regente, e depois finalizando isso numa ideia de transformar tudo numa música só. Nessa proposta de trabalhos online, surgiu entre nós, regentes dos corais da Unesp, que estamos presentes em vários dos nossos campos, a ideia de ampliar um pouco mais os horizontes e a participação para as pessoas que não estão diretamente ligadas aos corais da Unesp, mas que também gostariam e teriam a oportunidade de trabalhar e talvez aperfeiçoar um pouquinho ou compartilhar, como eu gosto de dizer sempre,
o seu conhecimento relacionado à música. Dentre eles, vários temas foram citados, e um deles foi o de percepção e afinação, que é o qual eu estou trabalhando. Foi até meio assustador, porque foi um curso que rapidamente lotou, extrapolou a quantidade de inscrições, mas mesmo assim nós conseguimos dividir em 2 horários e o curso está se mantendo. Nesse curso, nós buscamos despertar a percepção do som. Afinação, o que é e o que é percepção do som. Como você chega a uma qualidade legal daquilo que você está cantando e como você deveria interpretar aquilo. Porque quando nós trabalhamos com música, nós precisamos ficar bem atentos, que não é apenas reproduzir, mas é como reproduzir. Vai chegar a alguém, como vai chegar a esse alguém? Porque a música é a expressão, é a transmissão de sentimento e emoções, não só de quem está realizando, mas de quem está compondo. Então, muitas das vezes, nós precisamos entrar nesse universo do compositor, compreender, perceber, aí, a partir disso, trazer para a nossa percepção, que no caso, percepção muscular e auditiva, juntar tudo isso e jogar para quem vai ouvir. Esperar que isso seja sempre um bom resultado. Esse é o nosso principal objetivo. A minha ideia principal é compartilhar, que eu gosto muito desse termo. E nestes cursos, nesses encontros que nós estamos fazendo, é exatamente isso que vai acontecendo. Em alguns momentos eu vou mediando isso, outros momentos eu vou ministrando, e sempre que possível eu vou solicitando a presença da pessoa online. Né? Então eu abro para quem quiser livremente se apresentar aquilo que a proposta trouxe. Dentro desse momento, muitas vezes eu vou trabalhando testes com a pessoa e ela vai reproduzindo, modificando aquilo que eu vou solicitando. Às vezes abro para algumas pessoas fazerem comentários também, e aí a gente vai afinando, ajustando todas essas ideias e vamos conseguindo realizar, muitas vezes, as mudanças no som do participante. Né? Isso que está sendo interessante. Eles mesmos observam essa mudança. Então, como esse encontro acontece ao vivo, então, simultaneamente, tudo é possível. Tanto a minha chegada até eles, quanto a resposta do que eu caminhei para eles naquele momento. Né? E claro que algumas vezes essa resposta não acontece, porque é música, instantaneamente. Mas às vezes no decorrer do curso a gente vai observando uma evolução do participante. São muitos participantes ao mesmo tempo, então nem sempre é possível ouvir os mesmos, mas abro também as possibilidades para as pessoas entrarem em contato comigo pelo WhatsApp, e aí vamos evoluindo juntos. I'm on the highway to hell. Highway to hell. I'm gonna highway to hell. Meu nome é Michele, eu sou aluna do curso de Pedagogia Noturno do IBILSE, que é o campus de São José do Rio Preto da Unesp. E eu sempre tive vontade de fazer as aulas do coral lá na faculdade. Porém, como eu trabalho durante o dia e as minhas aulas eram à noite, eu não tinha essa oportunidade, eu não conseguia mesmo. No início desse ano, a nossa coordenadora encaminhou um e-mail para a gente dizendo que as aulas iam ser ofertadas de maneira remota. E aí eu vi uma oportunidade de poder cursar as aulas do coral. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer um coral, nada disso. Para mim era uma coisa muito distante. E a universidade trouxe isso para perto de mim, para dentro da minha casa, né? Porque agora de maneira remota e de forma gratuita. Então eu acredito que é uma oportunidade única no meu caso. A minha aula é às segundas-feiras.
é muito prazeroso. É inclusive um momento de descontração. Então a gente chega na aula, a gente faz os exercícios com o professor, a gente conversa com o pessoal. É um momento eu considero de lazer agora, nessa época que a gente está vivendo. Uma coisa que eu aprendi com o professor Márcio foi que eu achava que eu era uma pessoa desafinada. E ele sempre fala pra gente nas aulas que afinação não quer dizer que eu tenha que cantar igual ao cantor daquela música, quer dizer que eu tenho meu próprio tom e eu tenho que trazer aquela música para o meu tom. Foi a minha maior descoberta nesse curso, assim, eu fiquei feliz, porque eu falei, poxa vida, eu não sou desafinada não, é que o meu tom só não é igual ao dos cantores que eu gosto. Muito bacana, eu tô gostando bastante dessa experiência, inclusive fazendo amizade com outras pessoas que têm essa mesma paixão, né, por música que eu. Dona nobis pacem, dona nobis pacem. Sou Carlos Girone Eduardo, eu sou preparador vocal da voz falada e do canto, e eu gosto de cantar o tempo inteiro, né? A minha vida sem um canto não existe. Meu interesse de fazer o curso era esse mesmo, de expandir, né, de encontrar colegas de todos os níveis, né, do canto, e dividir com eles também, com o professor, a minha formação, né, de preparador vocal, que foi feita fora do Brasil, e aprender com eles e passar as dicas também minhas, né, que eu tenho para ajudar algum colega, foi o que eu tenho feito, né, e tenho, assim, encaixado como uma luva, assim, né? Eu estou aqui de Vitória, do meu cantinho aqui, fazendo isso. Estou na Unesp em São Paulo, né, no mesmo momento. Tenho outros trabalhos que eu faço, assim, estou com pessoas lá de Fortaleza, lá do Acre, lá do Chile, né? Então, assim, acho que essa plataforma virtual deu a oportunidade a gente, que às vezes a gente ficava invisível, né, de não poder fazer um trabalho, porque não tinha vínculo, não tinha como entrar no meio, né? E esse trabalho virtual dá oportunidade a todo mundo de ter acesso à informação, de estar no cantinho dele, de não gastar passagem, de não ter que pagar um avião para ir pular para São Paulo fazer alguma coisa, né? Eu acho maravilhoso, espero que isso continue, mesmo voltando o presencial. Aqui em Vitória, por exemplo, tantos talentos nos morros, assim, ó, gente que ainda fala o banto, né, um umbundo, banto, gente que fala o guarani, e gente que canta, que toca um instrumento maravilhoso, são pessoas invisíveis, né, porque não conseguem entrar numa faculdade, né, não conseguem parar para fazer um cursinho, né, e eu acho que a maravilha desse tipo de aula é que você pode incluir essas pessoas, né, e mostrar que elas são talentosas. Eu acho, sim, o papel da universidade pública é mesmo a gente, a comunidade, o povo. Pois do Natal ao Réveillon tenhamos ali, é um vazio em mim. Você percebeu alguma diferença ou não? Conseguiu pensar nessa energia transitando? A música tem o diferencial de você ter diversos estilos musicais. Então, ela te atende em diversos momentos emocionais pelos quais você está passando, né? Neste momento que nós estamos tão presos em casa, tão ligados diretamente, né? Até com uma, de repente, sobrecarga dessa ligação direta, né? Onde nós não temos que ficar presos no trânsito, não temos que ficar em fila aguardando para chegar no trabalho. Eu acho que a música, ela vem liberar a sua emoção, ela vem destravar um pouquinho do que você vem sentindo. Então, fica a dica. Se você não canta em coral ainda, busca um. Se você não tem muita vontade de cantar em coral, coloca o fone de ouvido e sai cantando. Quando vai regar as plantas no quintal, vai limpar a casa, uma janelinha entre um trabalho e outro, que é melhor e mais fitness do que cantar ao invés de comer uma sobremesa? Tá bom, junta a sobremesa com o canto e segue. E chegou a hora de conferir os eventos de destaque que programamos para os próximos dias na nossa agenda cultural. Uma agenda diferente,
com a despedida da nossa turma de estagiários e também a chegada de uma nova integrante. Confira. Olá para você ligado em mais uma agenda. Hoje nós começamos com uma dica que vem da Unesp em Franca. O LAP, Laboratório de Análise Política do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, vai realizar a 14ª edição do Seminário Permanente Lapidando Ideias com o tema A Saúde no Brasil e o SUS nos Tempos de Pandemia. Alexandre Marques, professor do campus em Franca, dá mais detalhes do evento para a gente. Eu venho convidar a todos e a todas para participar do Lapidando Ideias, conversas sobre políticas públicas, cujo foco é a discussão sobre problemas que desafiam as políticas públicas em diferentes áreas e instâncias de governo e da sociedade civil. Tá? Vai ser o 14º seminário do LAP, vai acontecer no dia 7 de julho, às 19h30, e a professora Fernanda de Oliveira Sarreta, que é professora da graduação e da pós-graduação do Serviço Social e líder e coordenadora do QUAVES, né, o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Políticas de Saúde no Serviço Social. Ela vai estar falando sobre a saúde no Brasil e o SUS em tempos de pandemia. Para quem ficou interessado, o seminário está marcado para o dia 7 de julho, às 7h30 da noite, pela plataforma Google Meet. As inscrições ficam abertas até o mesmo dia, são de graça e podem ser feitas pelo link que aparece na tela. Já no dia 27 de julho, das 3 às 5 da tarde, vai ser realizado o evento ACS On Campus Sorocaba. A iniciativa é uma parceria entre a ACS, American Chemical Society e a UFSCar Sorocaba, em colaboração com as instituições de ensino FATEC, FACENS e Unesp. O encontro será 100% online e gratuito e vai contar com a participação de cientistas reconhecidos internacionalmente. Além das palestras, os participantes também vão ganhar dicas para desenvolver a carreira profissional e conhecer outros expoentes dessa área. O convite é aberto a todos os alunos e pesquisadores, especialmente de áreas como Química e Engenharia. As inscrições para participar já estão abertas e devem ser feitas pelo link que aparece na sua tela. Para saber mais informações, é só acessar o Instagram do evento. O PET Psicologia da Unesp em Assis está com vagas abertas para um aluno bolsista e 3 vagas para não bolsistas. O PET, Programa de Educação Tutorial, é um programa do governo federal de estímulo à atividade de pesquisa, ensino e extensão universitárias em nível de graduação. O edital é para estudantes de graduação de Psicologia do campus em Assis que estejam cursando a partir do 2º semestre do 1º ano. E atenção, as inscrições se encerram hoje, nesta quinta-feira, 1º de julho. Para ter acesso ao edital e se inscrever no processo seletivo, acesse a página do Facebook do PET Psicologia. Agora nos despedimos de vocês. Essa foi a nossa última participação aqui na Agenda Cultural do Unesp Notícias. Passamos o bastão agora para a Carolina Vinhali, que irá dar continuidade aos nossos trabalhos. Olá, muito obrigada, Henrique. Eu sou a Carolina Vinhali, estudante de jornalismo da Unesp em Bauru e estagiária aqui na TV Unesp. A partir da próxima edição, eu assumo a agenda e vou continuar trazendo dicas semanalmente para vocês. E hoje já falo de mais uma oportunidade da Unesp em Assis. O Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Linguagem, Ensino e Narrativa de Professores promove o 5º Seminário GEPLENT, Trajetórias de Pessoas sobre o Ensino e Formação de Professores. O evento aborda as discussões sobre a formação dos docentes coletadas desde 2007. As apresentações vão ser transmitidas pelo canal do YouTube da Unesp em Assis nos dias 6 e 7 de julho. Para saber outras informações e se inscrever, acesse o link que aparece na tela. As inscrições vão até o dia 5 de julho. A gente se vê na semana que vem, mas antes meus colegas do estágio querem se despedir do Unesp Notícias. É com vocês!
Eu gostei muito de participar do Unesp Notícias durante esses últimos meses. Com certeza aprendi muitas coisas e vou sentir falta de estar aqui com vocês toda semana. Muito obrigado pela companhia de vocês. Foi um imenso prazer estar com vocês todas as quintas-feiras. Um forte abraço. Foi um prazer imenso ter dividido esse período de muito aprendizado com você que está sempre ligado na TV Unesp. Um grande abraço. Tchau! Vitória, Henrique e Matheus, a gente aqui da TV Unesp é quem agradece pela colaboração de vocês e por esse período muito bacana de troca de aprendizados. Sucesso aos três e Carolina, seja bem-vinda à nossa equipe e obrigado por escolher a TV Unesp para cumprir esse período do estágio. E antes de encerrarmos, uma notícia muito triste. Na noite da última terça-feira, a Covid-19 levou mais uma voz marcante dos microfones das rádios e dos palcos de todo o interior paulista. Celso Sherman, locutor da Rádio Unesp FM, morreu aos 52 anos, vítima da doença, depois de ficar quase 2 semanas entubado em um hospital particular de Bauru. Celso Sherman estava na Rádio Unesp FM desde 2001. Locutor de profissão, atuava em outras frentes na emissora, como ele mesmo recordou nesta recente entrevista concedida à TV Unesp para compor o material em homenagem aos 30 anos da rádio. Uma coisa que me marcou muito na Rádio Unesp é uma coisa um pouco mais atual, que é um programa que foi idealizado por mim, onde, além de idealizar, eu produzo, faço contatos, faço convites, entrevisto, apresento, enfim. É o programa Happy Hour, que consiste em nós entrevistarmos artistas, músicos de Bauru e de toda a região, justamente para ter esse poder local, esse engajamento, essa coisa de dar força mesmo para os artistas bauruenses e da nossa região. Celso tinha muito orgulho do trabalho desempenhado na emissora pública, que foi onde adotou o novo nome artístico. Eu já havia trabalhado em várias emissoras de rádio aqui de Bauru. Na Jovem Auriverde, 710, Sistema Globo de Rádio, Jovem Pan, Rádio Cidade, Líder FM, enfim. Resolvi, quando abriu o segundo concurso para locutor na emissora, fazer parte e fui aprovado. Eu me senti privilegiado por isso, porque vi que muitos nomes conhecidos de ouvintes aqui da cidade, da região, nomes renomados no cenário do nosso rádio bauruense, estavam trabalhando na emissora, e muitos também eu já trabalhei em outras emissoras. Eu já havia trabalhado com alguns e eu me senti muito privilegiado. Eu até mudei o meu nome artístico, que era Celso Adriano, para Celso Sherman. Eu tirei o nome composto para usar um nome e um sobrenome na emissora, deu muito certo e até hoje nós estamos aí. O locutor também era muito querido pela equipe e foi ideia do próprio Celso batizar um dos estúdios da Rádio Unesp FM com o nome Mário Moraes, como forma de homenagear o ex-amigo de longa data, outro locutor da Unesp FM levado pela Covid-19 neste ano. Quando eu comecei na Rádio Unesp, ele falou ele disse umas palavras para mim que me marcou muito e eu levei isso e estou levando até hoje, né? Ele falou: olha, Sherman, muitos vão falar que você não é a voz padrão da emissora, que é aquele vozeirão igual o meu, igual do Pedro Norberto. Mas a rádio precisava disso e eu fico contente porque agora tem isso. Uma voz dinâmica, diferente, você tem o improviso e você tem a voz sorrindo. Aí ele me ajudou muito, porque foi meu primeiro dia de trabalho. E eu tenho levado isso na minha profissão, essa alegria, transmitir alegria, mesmo que você tenha algum problema, que você, olha, do início do programa, você se sente ali, e não é virar um personagem, é virar você mesmo, só que não triste, alegre.
Você entendeu? E depois você pensar nos seus problemas depois do trabalho. Celso tinha, além da profissão, outras paixões, como a família e os amigos, de quem fazia questão de estar sempre perto. O samba, onde atuou em diversos grupos como cantor e também como intérprete de escolas de samba. E o futebol, onde jogava com os amigos e torcia pelo Corinthians. Agora vai levar toda a alegria e a energia vocal dele para ecoar em outras bandas. Mais um amigo e irmão, companheiro de trabalho se foi. Celso Sherman não era só um parceiro de trabalho, era companheiro de samba, músico, corintiano como eu. Ele, de escolas de samba diferentes, nós interpretávamos sambas, mas muitas vezes nos reuníamos para fazer samba juntos, festejávamos juntos. Fica a memória também de quando jogávamos bola juntos, sorríamos juntos. Aos domingos fazíamos programas de samba na Rádio Unesp. Eu antes do meio-dia às 2 e ele das 2 às 4. E eu anunciava o nome dele. Não mais farei. Querido irmão, que você esteja em bom lugar. A Rádio Unesp FM decretou luto oficial de 3 dias por conta da morte do Celso. A TV Unesp se solidariza com a família e os amigos diante dessa perda. A gente se vê na semana que vem. Até mais.